Você está ouvindo o Panorama Econômico da Unicred, com os principais acontecimentos de economia e finanças que impactam no seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou o Juan Pereira, analista de investimentos da Unicred, e vamos falar sobre a semana anterior, onde começamos com a expectativa dos agentes econômicos em volta dos dados de inflação norte-americana, tendo em vista as atitudes que podem se dar frente à política monetária que pode ser adotada pelo Fed. Os dados de inflação norte-americana, medidos pelo CPI, vieram acima do esperado pelo mercado. Diante de alguns pronunciamentos que já haviam sido feitos por membros do Fed, a leve aceleração da inflação reforça a postura do Comitê de Política Monetária em postergar o início dos cortes da taxa de juros. A próxima reunião do FONC será no final do mês, onde já teremos os dados de inflação do consumo medida pelo indicador PCI. A semana também teve destaque para indicadores na zona do euro e no Reino Unido. No geral, a zona do euro tivemos o indicador de sentimento econômico divulgado e apresentando uma tendência positiva para o mês de dezembro. Outros dados que tiveram um tom positivo foram os dados de desemprego de dezembro, tendo uma ligeira queda para o mês. Mesmo com melhoria nos dados, o ambiente econômico europeu segue em tom de parcimônia, com a expectativa dos agentes sendo moldadas gradualmente nos próximos meses. A China também teve divulgação da inflação, o CPI, dados de inflação ao consumidor e de produtos. Teve a queda no mês de dezembro, o indicador teve uma redução de 0,3% no comparativo anual para o mês de dezembro. Já o PPI acumula queda de 2,7% no ano para este mês. Quando olhamos para o mercado de exportações, a China teve um aumento de 2,3% anual no mês de dezembro. O resultado veio acima das expectativas do mercado. Diante desses acontecimentos globais, a projeção de juros americanos teve uma redução nessa semana para os próximos anos. No Brasil, algumas tramitações políticas em torno da medida provisória que trata a desoneração da folha, a pauta ainda segue no Congresso para ser avaliada. A medida havia sido editada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no ano passado, mas não foi recebida em tom positivo pelo Congresso. A intenção da MP é desonerar 17 setores da economia até 2027. Porém, a intenção do governo é ter uma reoneração gradual para melhorar a arrecadação. De toda forma, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão será tomada após escutar o ministro da Fazenda. A semana também girou em torno da divulgação dos dados de inflação que fecharam o ano de 2023 em 4,62% e o mês de dezembro em 0,56%. Os dados vieram um pouco acima das expectativas do mercado. Mesmo com a IPCA ficando acima das expectativas, os valores ainda se encontram dentro dos limites da meta, tendo a percepção que 2024 abarque uma inflação mais moderada e dentro da meta. Esse cenário é importante, pois reforça a continuidade dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. A próxima reunião do Copom será no final desse mês. Com isso, os juros futuros no Brasil ficaram positivos nessa semana. Mesmo com a inflação americana vindo acima do esperado, o S&P 500 fechou a semana no verde, enquanto os dados de inflação no Brasil auxiliaram o Ibovespa a fechar a semana no vermelho, permanecendo acima dos 130 mil pontos. Nesta semana, começamos com o feriado nacional nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King. Teremos ao longo da semana também o discurso dos membros do Fed e dados de exportação e importação. Na zona do euro, teremos dados importantes de produção industrial, balança comercial e os dados de índice de preços ao consumidor. Por fim, teremos a ata do Banco Central Europeu. Na China, teremos indicadores importantes, como a divulgação do PIB anual e do quarto trimestre. Outro dado relevante é o fluxo de investimentos estrangeiros no país. Aqui no Brasil, começamos a semana com os dados de crescimento do setor de serviço e as vendas no varejo. Dado importante que teremos será o fluxo cambial estrangeiro e o IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central. É um indicador criado para tentar mensurar o resultado do Produto Interno Bruto. Uma boa semana a todos e bons negócios!